abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Voltamos aqui na 25ª parte desta grande e importante mensagem sobre o anjo transformado em carne. Eu terminei a parte anterior explicando o episódio de Jó. Mostrei que quem veio entre eles, entre os filhos de Deus, foi um Satanás carne, que é a continuação do véu. Nós chamamos de diabo gênero. E que os 4 mensageiros enganou Jó. Jó estava morto no pecado começado por Adão, não compreendeu que apenas os 4 mensageiros escapavam. Todo mundo morria, menos eles. Bom, nós vamos agora dar sequência. Eu quero falar sobre uma passagem muito comentada no sistema religioso, que vocês sabem que o sistema não tem olhos iluminados para poder explicar para você a respeito dessa passagem. Quando nós falamos em diabo, porque nós estamos tratando sobre o anjo transformado em carne, em homem, logo que se fala em diabo, se lembra espírito, porque na visão do sistema o diabo é espírito. Lembra também lago de fogo, lembra também inferno, e quando lembra inferno, se recorda do rico e do Lázaro. Eu peço que você abra a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 16, 19 a 31. Vamos elucidar isso aqui com os olhos iluminados. Porque, olha, na medida que a mensagem avança, você cresce. Muitas dúvidas que você tem vão sendo dissecadas na medida que a mensagem vai aumentando. E é natural que o teu cérebro entre em oposição e deságue em uma quantidade imensa de dúvidas. Olha, isso é normal. É a palavra te cortando a cada dia, a cada noite, para te ajustar mentalmente nos conformes do único Deus Espírito. Por isso a graça não para. As mensagens que eu prego são tópico temático, mensagens em série, para tentar ao máximo complementar a sua mentalidade em relação ao nosso Deus. Capítulo 16, 19 a 31. Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Havia também um certo homem, mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, serviu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe na língua a ponta do seu dedo e me refresque. Manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado em chamas, nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males? E agora, este é consolado e tu é atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre você e entre vós e entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, ó pai, que mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunha, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eis que tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse-lhe: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse: Se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Ora, havia uma seita que divulgava que a ressurreição não existia. Bom, esse texto aqui é usado para tentar fazer com que a igreja, e conseguiu em grande parte, claro,
acreditar que existe um inferno de fogo para espíritos e que aqueles que não aceitarem Jesus, não levantar sua mãozinha, vai queimar eternamente. Eu falei alguma coisa sobre o fogo eterno na mensagem Corpos Incorruptíveis. Observe que no contexto que nós lemos, Abraão diz, olha, esse só recebeu mal na vida e tu recebeu bem, então esse aqui está em bonança, sim, você está em tormento. Não, quer dizer, então, seguir, se formos seguir, se nós formos, olha, seguirmos essa parte desse contextozinho, a ideia que nasce em nossa mentalidade é que, bom, quem recebe somente mal na vida vai direto para a glória, e o rico vai direto para o... Bom, mas você sabe que não é dessa forma. Na mensagem Corpos Incorruptíveis eu expliquei o que Paulo mandou falar para os ricos. Se você ouviu a mensagem, você entendeu. Se você não ouviu, eu sugiro que você ouça, porque uma mensagem em graça complementa a outra. Então, vamos entender agora essa parábola com olhos iluminados. Você precisa de 4 a 5 elementos antes de entender, antes que os seus olhos sejam iluminados, você precisa compreender 5 coisas. Primeiro, o que é uma parábola? É uma linguagem figurada, uma linguagem de figura, para narrar algum tipo de ensinamento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quem falava ali era Jesus, o primeiro marido da igreja morta no pecado de Adão, portanto, o primeiro rebanho. Judeus que participaram, aqueles da época, de salvação por eleição e por presciência, como eu falo em outras mensagens. Terceiro, isso era uma perícope. O que é uma perícope? São trechos de uma escrita utilizado para transcrição e elucidação de uma ou mais finalidades. Jesus tinha uma finalidade de passar um ensinamento para eles. Mas ele disse lá no capítulo 16, 12, eu tenho muita coisa para dizer. Não era só isso. Vocês não podem suportar agora. Ora, sim, porque não podiam? Porque estavam mortos, sim, no pecado de Adão. Olha, o nosso pacto é um pacto consumado, o deles não. Então Jesus tinha muita coisa para dizer, então ele usava parábolas, uma linguagem figurada, usando muitas das vezes o contexto da época e da cultura judaica, que acreditava que diabo era espírito, que morreu vai para o inferno, outro vai para o céu, aquela história toda que você conhece. Jesus usava muitas vezes linguagens que eles acreditavam para expor seus ensinamentos. Jesus, usando essa parábola, você percebe nos estudos que foi a única parábola em que o personagem fictício tem nome, que é o Lázaro. As outras parábolas, Jesus não dá nome. Quarto lugar, a historicidade não é real, porque os detalhes contradizem verdades neotestamentárias. Ou seja, uma parábola, para ser real, ela tem que ser coerente entre fatos e detalhes. Quinto lugar, não existe vida após a morte sem que haja ressurreição. Sim, porque, olha, hoje no pacto consumado, quem é do apostolado já sabe que teu espírito, meu espírito, olha, estamos assentados em lugares celestiais, transportados do império de treva para o reino do Filho. Bom, morrendo o corpo, a alma fica inerte. E como vai conversar se fica inerte? Então você vai entender durante a mensagem que esta narrativa era apenas uma parábola e não um fato real, porque uma parábola, para ser real, não seria parábola, seria uma analogia.
E aí teria que ser coerente com fatos e detalhes. E eu volto a seguir.